A mentalidade de escassez está controlando sua vida? Você trabalha, se esforça, ora, acredita em Deus, mas no fundo sente que nunca é suficiente? Parece que você corre, corre, corre e continua no mesmo lugar. O dinheiro entra e sai mais rápido do que chegou. Você até sonha em prosperar, mas algo dentro de você sempre sussurra: cuidado, não arrisca. Isso não é para você. Se contenta com o que tem. Talvez você viva com medo de investir, medo de perder o pouco que conquistou, culpa por querer prosperar, a sensação constante de que está apenas sobrevivendo e nunca construindo. Mas e se o problema não for o dinheiro? E se o problema for uma mentalidade invisível que controla todas as suas decisões sem você perceber? Hoje vamos analisar Êxodo 1 e vamos descobrir algo impressionante. Um povo que estava crescendo, multiplicando, prosperando, mas ainda estava preso mentalmente. Porque a maior prisão não é física, ela é interna. E aqui está uma frase que pode mudar tudo. Você pode até sair da escassez, mas se a escassez não sair de você, nada muda. A Bíblia diz que um novo faraó se levantou no Egito. Um faraó que não conhecia José. Isso é muito simbólico. José representava favor, representava influência, representava prosperidade, mas agora um novo sistema assume o controle. Israel estava crescendo, estava se multiplicando, ficando numeroso, ficando forte, e foi exatamente isso que gerou medo. Faraó olhou para o crescimento deles e pensou: se eles continuarem crescendo, vão se tornar uma ameaça. Então, o sistema fez o que todo sistema faz quando tem medo. Tentou controlar, tentou limitar, tentou oprimir. E aqui está algo impressionante. Quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Perceba isso. O ambiente era hostil, a cultura era opressora, o sistema era contra eles, mas o crescimento continuava. Vamos trazer isso para hoje. Talvez você não viva no Egito, mas vive em um sistema econômico instável, uma pressão social constante, uma cultura de sobrevivência, uma mentalidade coletiva de não dá, está difícil, é crise. E sem perceber, essa pressão começa a moldar sua mentalidade. Você começa a pensar pequeno, a sonhar pequeno, a agir pequeno. Mas aqui está uma frase que pode mudar tudo, ou que muda tudo. Êxodo 1 não começa com milagre, começa com pressão. Antes da libertação vem a opressão. Antes da terra prometida vem o confronto. E talvez a pressão que você está vivendo hoje não seja sinal de derrota, mas sinal de crescimento. Então, como a mentalidade de escassez nasce? Preste atenção nisso. A escassez não começou com falta de comida, não começou com falta de dinheiro, não começou com falta de recursos. Ela começou com medo.
O texto diz que o faraó viu o crescimento de Israel e teve medo. Medo de perder o controle, medo de perder poder, medo de ser substituído, medo de ficar para trás. E aqui está algo importante. O medo sempre tenta proteger, mas acaba aprisionando. O faraó pensou: se eles crescerem demais, vão se tornar uma ameaça. Então ele decidiu controlar. E quando o medo gera controle, o controle gera opressão. Perceba a sequência: medo, controle, opressão. Agora vamos trazer isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Quantas decisões são tomadas por medo? Medo de investir e perder, medo de crescer e não dar conta, medo de se destacar e ser criticado, medo de prosperar e ser julgado. A gente começa a se limitar antes mesmo de tentar. E talvez você nunca percebeu isso, mas a escassez não começa na conta bancária, ela começa em nossa mente. Quando a gente pensa, isso não é para mim, é tarde demais, eu já perdi tempo demais, eu nunca vou conseguir, gente como eu não fica rica. Isso é mentalidade de escassez. E essa mentalidade quase sempre é invisível. Ela parece humildade, mas muitas vezes é medo disfarçado. Ela parece prudência, mas muitas vezes é insegurança. Até parece espiritualidade, mas é culpa por querer crescer. E sabe o que é mais perigoso? Você pode estar crescendo externamente, mas internamente continuar se sentindo pequeno. Israel estava multiplicando, mas o ambiente de opressão tentava plantar medo na mente deles. É assim que funciona hoje. O sistema pode não te colocar correntes, mas planta narrativas. Está difícil, é crise, não é hora de investir, melhor não arriscar, se contente. E pouco a pouco você entra nesse modo de sobrevivência. Você não pensa em construir, você pensa apenas em não perder. E quando você vive tentando apenas não perder, você para de crescer. É assim que a mentalidade de escassez nasce. Ela nasce quando o medo começa a dirigir nossas decisões. Talvez hoje não seja o dinheiro que esteja nos limitando, mas sim o medo de crescer. Então, como a escassez controla nossas decisões? Porque a mentalidade de escassez não fica só no pensamento. Ela começa a controlar decisões. E decisões repetidas constroem destino. Preste atenção em alguns comportamentos muito comuns. Trabalhar apenas para pagar contas. Acordar, trabalhar, pagar boleto, repetir, sem visão, sem estratégia, sem construção. Não existe planejamento. Porque quem vive escassez pensa
eu só preciso sobreviver esse mês. E quando você pensa só no mês, você não constrói o ano, não constrói a década, não constrói o legado. Outro comportamento clássico, nunca investir em si mesmo. Não faz curso, não desenvolve habilidades, não melhora a mentalidade, não expande a visão. Por quê? Porque a escassez diz, é muito arriscado, melhor guardar, melhor não tentar. Mas guardar por medo não é sabedoria, é sobrevivência. E sobreviver não é prosperar. A escassez faz você viver no modo emergência constante, mesmo quando não há emergência. Você trabalha, mas não cresce. Você ganha, mas não multiplica. Você até avança um pouco, mas internamente continua se sentindo pequeno. E aqui está algo muito forte. Israel estava prosperando, estava crescendo. O texto diz que eles se multiplicavam, mas o ambiente queria mantê-los pequenos. O sistema queria que eles vivessem ou se vissem como escravos, mesmo quando já eram numerosos. Talvez isso esteja acontecendo comigo, com você. Talvez a gente esteja prosperando, mas ainda se sentindo pequeno. Talvez nossa renda aumentou, mas nossa mentalidade continua limitada. Talvez já saímos de uma fase difícil, mas ainda tomamos decisões como quem está preso nela. Isso é escassez controlando decisões. Agora vamos ver o contraste. A mentalidade de escassez pensa, como eu pago isso? Mas a mentalidade do reino pensa, como eu construo algo maior? Mentalidade de escassez pensa no agora. Mentalidade do reino pensa no legado. Mentalidade de escassez pensa em não perder. A mentalidade do reino pensa em multiplicar. A mentalidade de escassez pergunta, e se der errado? A mentalidade do reino pergunta, e se for a oportunidade que Deus está colocando na minha frente? A diferença não está no ambiente, está na lente. A lente da escassez vê ameaça, a lente do reino vê possibilidade. Enquanto você não muda essa lente, suas decisões continuam pequenas. E decisões pequenas mantêm vidas pequenas. Então vamos ver agora como quebrar essa mentalidade de escassez. Se a escassez nasce no medo e começa a controlar decisões, então a pergunta é como quebrar isso? Êxodo 1 nos dá 3 princípios poderosos para quebrar essa mentalidade de escassez. O princípio número 1 é cresça mesmo sob pressão. O texto diz que quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Isso é contra-intuitivo. A pressão não parou o crescimento, a pressão revelou a força. Talvez você esteja esperando o ambiente melhorar para crescer, mas o reino funciona diferente. Você cresce apesar da pressão, você cresce apesar da crise. Você constrói mesmo quando o cenário não é perfeito. Guarde essa frase. Se o sistema está pressionando, talvez seja porque você está crescendo. A oposição, muitas vezes, é reação ao seu potencial. Então, mesmo que estejamos sob pressão, precisamos continuar buscando crescimento. Princípio 2,
Não aceite a narrativa do medo. Faraó criou uma narrativa. Eles são ameaça, eles são problema, eles precisam ser controlados. O medo sempre cria histórias. Hoje as narrativas são outras. Está difícil demais, o Brasil não dá, o mercado está ruim, não é hora, é arriscado. Se você absorve essa narrativa sem filtrar, vira sua mentalidade. Quebrar a escassez exige discernimento. Nem toda voz que fala alto fala a verdade. Precisamos decidir qual narrativa governar ou qual narrativa governa a nossa mente. A do medo ou da promessa? O terceiro princípio é entender que oposição é sinal de expansão. Toda expansão gera resistência. Quando você decide crescer, estudar, investir, empreender, prosperar, sempre vai surgir uma oposição. Pode ser interna, pode ser externa, pode ser emocional. Mas em Êxodo 1, a exposição não era prova de fracasso, era prova de crescimento. Ou a oposição não era prova de fracasso, era prova de crescimento. Talvez o desconforto que você está sentindo hoje seja sinal de que você está saindo do modo sobrevivência. Prosperidade com propósito não é fuga do sistema, não é escapar da realidade, é crescer apesar dela. É alinhar suas decisões com Deus e construir mesmo quando o cenário não colabora. Vamos para o prático. Se você quer quebrar a mentalidade de escassez, comece mudando sua linguagem. Por exemplo, pare de repetir, tá difícil, não dá, eu não consigo. Porque palavras moldam percepção. Mude suas decisões. Pare de decidir só para sobreviver o mês. Comece a decidir para construir o ano. Mude seu padrão de pensamento. Pergunte menos e se eu perder? E mais como eu multiplico isso. E principalmente comece a agir como quem constrói, quem sobrevive, pensa. Quem sobrevive pensa no hoje. Quem constrói pensa em legado. Quem sobrevive evita risco a qualquer custo. Quem constrói assume riscos com sabedoria. Quem sobrevive reage. Quem constrói planeja. A mentalidade de escassez nos mantém pequeno. Mas a mentalidade do reino nos lembra que não fomos chamados aqui só para pagar contas. Fomos chamados para construir algo maior do que nós mesmos. Se tem algo que Êxodo 1 nos ensina, é que a escassez é mental antes de ser financeira. Ela começa invisível, começa como medo, começa como insegurança, começa como uma voz dizendo: se contenta, não arrisca, não é para você. O sistema pode pressionar, a economia pode oscilar, as circunstâncias podem apertar, as pessoas podem duvidar, mas pressão não é sentença. Deus permite crescimento mesmo sob pressão. Quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Isso não é apenas história, é princípio. Talvez o ambiente que você esteja vivendo hoje não seja o seu limite, seja o seu treinamento.
Mas existe um ponto decisivo aqui. Guarde essa frase. O problema não é o ambiente. O problema é quando o ambiente vira sua identidade. Quando você começa a se definir pela crise, pela dificuldade, pela limitação, aí a escassez venceu. Israel estava no Egito, mas Deus estava formando uma nação. Você pode estar em um ambiente limitador, mas isso não define quem você é. E aqui é que tudo conecta com o que falamos no vídeo anterior. Libertação começa por dentro. Antes de sair do sistema, você precisa tirar o sistema da sua mente. Antes de prosperar externamente, precisamos romper internamente. Porque podemos até sair da escassez, mas se a escassez continuar dentro da gente, nada vai mudar. Então, se esse vídeo abriu seus olhos, você precisa continuar nessa jornada. Êxodo não é apenas uma história de sair da escassez. É a história de como Deus forma líderes no meio da pressão. E no próximo vídeo nós vamos entrar em Êxodo 2, onde a história muda de nível. Em Êxodo 2 nasce Moisés, um bebê que deveria morrer, mas que foi preservado no meio do sistema que matava sonhos. Um líder que foi criado dentro do palácio, mas carregava a identidade de libertador. E que está algo muito poderoso. Enquanto o sistema tenta matar futuros, Deus está levantando soluções. Êxodo 2 nos ensina sobre propósito, sobre identidade, sobre preparo invisível. E talvez você esteja em um lugar hoje que parece contraditório, mas pode ser exatamente o lugar onde Deus está te preparando. Então não perca o próximo episódio, porque se em Êxodo 1 aprendemos sobre mentalidade, em Êxodo 2 vamos aprender sobre identidade e chamado. Agora eu preciso da sua participação. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa romper essa mentalidade de escassez. Deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo sobre o que você achou desse conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo, porque libertação começa por dentro, mas continua com decisão. Até amanhã.